Hoje nós convidamos também um time muito especial para falar conosco e olha, um time no qual fazem parte duas pessoas que apesar da pouca idade vão ter uma experiência muito importante para compartilhar com você e que vai tocar o seu coração. Estou falando de Daniel Pentecoste, pregador mirim. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, que Deus abençoe pastor Jean, todos os nossos outros companheiros que aqui estão. É um imenso prazer para mim estar aqui neste programa. Muito obrigado. E a alegria nossa recebê-los também. Junto com o Daniel, nós temos a irmã dele, a Sara de Camargo, que é cantora. O Daniel é pregador mirim, a Sara é cantora. Isso, seja bem-vindo, Sara. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer muito grande, estamos muito felizes. Que bom, a gente também fica feliz. Os dois estiveram hoje pela manhã no programa do Tio Uli, ao vivo também. Foi uma bênção, tudo que eles compartilharam aqui. Aliás, vale dizer que o programa do Tio Uli e os Bonecos deveria continuar ao vivo o ano todo, viu? Porque faz a festa da criançada, né? Então vamos sugerir isso para o Tio Uli, né? Todos os dias. E conosco também no programa de hoje, o nosso querido amigo psiquiatra, homem de Deus, doutor Ismael Sobrinho. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite, mais uma vez estando aqui. Vamos discutir um tema também interessante hoje. Um prazer conhecer as duas bênçãos aqui, né? Não conhecia, sempre é bom conhecer gente nova. Né? Muito bem. E os meus colegas de bancada de sempre, pastor Rogério Goulart, bom dia. Bom dia, aqui estamos novamente, né? É um prazer sempre, cada manhã, estarmos reunidos aqui. Muito bem. Pastor Ademar Guerra aqui do meu lado. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu fico feliz, né, que eu vejo aqui a minha. Eu lembro do Richard, né? Eu sou pequeno Pequeno também? Só falou um dia aqui que o Richard começou a dar aula com 13? 13 anos. 13 anos. Pois é. Você tem 13, né, Daniel? Eu tenho 13 anos de idade. O Daniel, você já começou a pregar com quantos anos? Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha só, gente. O Daniel, ele já pregou em vários lugares do Brasil, em eventos grandes, e realmente é uma bênção de Deus, assim, apesar da pouca idade, mas um valente de Deus, né? Assim como Davi, todo mundo conhece a história de Davi lá na Bíblia. Pois é, a história desse garoto e da sua irmã também é uma história de muita valentia, de muita intimidade com Deus e tem muito a ver com o tema de hoje, né? E por quê que eu vou dizer que tem a ver com o tema de hoje? Nós estamos falando essa semana sobre os conflitos da mulher. E aqui os dois foram criados pelo pai deles, né, dentro da igreja. Eles vão poder contar um pouco mais sobre isso. Mas interessante que sem a figura materna, não é isso? A mãe de vocês, quando você tinha quantos anos que ela se separou do pai? 1 ano e alguns meses de vida, ela decidiu se distanciar dos caminhos do Senhor e assim se distanciar de nós, né, do meu pai, da minha irmã. Porque nós sempre crescemos na casa do Senhor. Uhum. Você está com quantos anos, Sara? Hoje eu tenho 17 anos. 17 anos, olha só, uma moça já. Como é que foi para você, por exemplo, você estava com há 11 anos atrás? 5 anos. 5 anos de idade, né? Praticamente 5 para 6. Foi muito difícil crescer sem a figura materna, né? Figura feminina dentro de casa. Mas como eu era muito pequena, assim, quando você tem pouca idade, não liga muito para as coisas. Mas quando chegou na idade já entrando na adolescência, é que a gente sente realmente a falta. Mas graças a Deus, Deus me deu um pai que sempre esteve ali do lado, sempre que eu precisei, pude contar com ele. A minha avó paterna também. E Deus também, para suprir toda a falta que eu tive, o amor de Deus supriu tudo isso. Muito bem, você vai ver que realmente Deus cuidou muito bem deles através do pai ali, a avó que ajudou de alguma forma, né? E hoje eles são uma bênção realmente nas mãos de Deus. Você vai poder ver isso com muita clareza. Doutor Ismael, nós temos falado muito aqui sobre a importância da mulher, né? E o papel de cada um dentro do lar. E a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, que Deus criou cada um com uma função. Mas eu queria ouvir de você, nós queríamos ouvir de você, psicologicamente falando, quais são, vamos dizer assim, os agravantes que podem ocorrer da falta de uma figura feminina dentro de um lar ou na referência para os filhos, principalmente? Na semana passada nós conversamos sobre a figura masculina e na questão da figura feminina nós também não podemos fugir desse parâmetro de que essa figura materna, essa figura feminina, ela é importante para o nosso crescimento como pessoa, para desenvolver habilidades, para desenvolver características na nossa estrutura de personalidade que vão ser importantes ao longo da vida.
E é curioso o caso deles, e é um caso abençoado, porque além da graça de Deus, ela teve uma avó, ela teve pessoas que foram essa referência dessa figura materna para elas, mesmo sem não ser uma mãe. Sim. Estão aqui meninos que, por meio desse afeto e por meio da graça de Deus, conseguiram superar isso e ter uma vida saudável, uma vida plena e uma vida até então onde Deus superou todas as expectativas. Nós percebemos, Jean, que as crianças que têm esse distanciamento materno, que vivem essas experiências de negligência ou de ausência, elas têm riscos maiores, isso os estudos têm mostrado, de desenvolver doenças psiquiátricas até mesmo no futuro. Nós sabemos hoje que até crianças que são alvos de mães, por exemplo, que tiveram rejeição ao bebê da gestação, ou mães que tiveram depressão pós-parto, tiveram atitudes de rejeição à criança, ou que cresceram com a mãe, às vezes até presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, essas crianças elas têm mais risco de desenvolver transtornos de personalidade, depressão, transtornos ansiosos ao longo da vida adulta. Então, esse suporte, e aí é importante, como o trabalho igual do tio Yuli, que teve aqui anteriormente, é muito importante os pais realmente estarem atentos nessa presença para que a gente no futuro venha a ter crianças cada vez mais saudáveis. Às vezes, nós não é raro, mas também não é o caso mais frequente, como o caso do Daniel e da Sara, em que os filhos foram criados com o pai, né? Mas muitos casos, e talvez vocês atendam muito isso lá na clínica também, você no seu consultório, de casos que a mãe está ali fisicamente falando, mas não há um vínculo, um elo, né? Que também causa um estrago da mesma forma se não houver uma intervenção de Deus naquela situação ali, né? Ou seja, se as pessoas não buscarem a Deus nesse sentido, né? Mesmo que esteja uma presença física ali, mas a relação não seja saudável. Não, é igual, né? Tem a diferença e tem mais uma. Quando o lar, vamos supor, o pai é cristão e a mãe não é, isso aí causa um conflito maior ainda, porque cada um tem uma forma de direcionar para a criança, e um quer levar para a igreja, o outro quer levar para a festa. Então, isso aí também traz um conflito muito grande na questão de julgo desigual. Né? E muitas vezes a igreja alerta muito para isso. E as pessoas acham que até implicância de pastor e tudo e tal, né? Ah, não, por que eu não posso casar com uma pessoa que não é cristã e tudo? Muitas vezes a gente alega para isso, porque futuramente o lar vai sofrer com isso. Porque a criança, ela vai nascer, ela vai ficar dividida. Isso aí causa um problema nisso. Igual você falou, dentro do lar, qual que é a base da criança? É a mãe e o pai. Ela vai ter uma identidade ali. Agora, se falta de um lado, vai trazer consequências. Então, isso aí tem que ser muito bem trabalhado, né? Elaborado em tudo, em questão assim, da criação. Eu creio que influi muito. Né? Porque muitas vezes, o exemplo, eu sempre falo assim, se, por exemplo, é o caso do Richard, se ele não vesse em mim uma identidade, eu tenho certeza que ele não ia querer ser pastor. Você entendeu? Se não tivesse em mim um bom exemplo, né, e olhasse em mim, né, se eu chegasse para ele sempre reclamasse e tudo tal, ele ia falar, não quer ser pastor, não. Mas ele teve em mim uma identidade, para ele poder querer ser um pastor. Então, muitas vezes a pessoa tem que focar isso. O que você está passando para os seus filhos? Né? Profissionalmente. Né? E também dentro da criação, o que a mãe está passando e o que o pai está passando. Né? Isso aí é muito importante dentro da criação. Eu queria perguntar para o Daniel. Daniel, você é um garoto, né? Você era muito pequeno, obviamente, mas você não tinha o entendimento dessa ausência da figura materna. Para você, por exemplo, quando é que você começou a entender? Você falou, poxa vida, eu queria ter esse vínculo com a figura materna, não que não tenha, né, talvez por telefone ou não tenha a liberdade de buscar, mas porque é diferente quando a gente tem ali do lado. Como é que para você aconteceu? Para mim, como você falou, quando eu era pequena eu ainda não tinha esse entendimento, né? Ainda sou, mas quando eu tinha 1 ano, 2, eu não tinha esse entendimento. Mas passado algum tempo, talvez com 6, 7 anos, a gente acaba sentindo talvez uma falta, né? Eu sempre ligava para ela, às vezes eu via ela, ia dormir na casa dela, né? Mas, assim, quando eu já tinha os 6, 7 anos, mas sempre
Deus esteve ao nosso lado, né? Sempre a gente depositou a nossa confiança em Deus. Porque a gente sempre foi, eu pelo menos, sempre fui visto como o menino que é criado com o pai. Porque até então, todos os meninos que tinham pais separados eram criados com as mães. Então isso causou um grande conflito, assim, mas Deus, ele sempre esteve ao meu lado, ele sempre me ajudou a vencer. Tanto é que eu não senti tanta falta da minha mãe, assim, de conviver ao meu lado e de me ajudar. Porque, assim, realmente eu senti, vendo tudo o que se passou, eu senti mesmo que a proteção de Deus estava ao meu lado, que meu pai estava ali me ajudando, e acaba que a gente é tão protegido por Deus, é tão abraçado por Deus que acaba nem sentindo tanta, né, a falta, porque tem muita criança, tem muito adolescente que hoje não consegue viver sem a mãe, né? Mas Deus, ele nos ajudou nesse encaminhamento. Que bom, né? A Bíblia fala que a árvore se conhece pelos frutos, né? Então, talvez muita gente, aliás, eu já ouvi algumas matérias de pessoas criticando, né, essa criação de vocês só dentro da igreja e etc e tal, o pessoal criticando, porque a história deles é uma história muito conhecida. O Daniel, um pregador mirim, muito famoso em vários lugares do Brasil, porque pela pouca idade fala muito bem, tem uma retórica muito boa. Então isso despertou a atenção de muitas pessoas que acabaram criticando, né, esse tipo de criação dentro da igreja, etc e tal. Mas para vocês, Sara, essa criação dentro da igreja foi muito importante para a formação de vocês? Você, enquanto uma moça, por exemplo, né? Porque normalmente a menina, ela se espelha na mãe, né? No jeito da mãe pentear o cabelo, etc e tal. E conversando com você outro dia, eu pude perceber que você é muito bem resolvida em relação a isso. Como é que foi para você, né, essa questão de estar dentro da igreja? Tinha outras mães dentro da igreja que ajudavam, davam essa referência? Como é que foi esse processo? A criação dentro da igreja, ela foi, como eu posso dizer, foi o ponto principal, foi o que fez nós estarmos aqui hoje, entendeu? Eu creio que quando ocorreu a separação, a primeira coisa que meu pai fez foi fazer campanha e já ir para a igreja. A gente sempre, de uma família evangélica, meu pai foi o último irmão a se converter após meu nascimento. E com a separação, então, eu creio que foi, tipo, um firmamento nosso dentro da palavra, buscando a Deus. Dentro da igreja, eu nunca fui de muita amizade por conta da timidez, né? É uma coisa de todo adolescente, toda criança. Mas nunca tive uma referência feminina dentro da igreja, nunca busquei isso. Eu acho que é uma coisa que eu nem busco explicação, porque não tem explicação. E todo mundo me elogiava: Sara, você se veste muito bem, você arruma seu cabelo. Quem faz isso? Eu sozinha, sempre. Eu pentei meu cabelo sozinha, eu arrumei minhas roupas sozinhas, eu passava minhas roupas, eu que buscava tudo pra mim mesma, entendeu? Talvez eu podia me espelhar alguém, assim, olhando de longe, mas de alguém me ajudar, nunca teve essa ajuda feminina. Sempre foi meu pai. Eu falava: pai, acho legal. Aí ele dá a visão dele masculina e eu a minha feminina. Eu falei: pai, o senhor é homem, o senhor não entende, a mulher entende. Aí eu faço tudo sozinha pra mim mesma, assim.